Olá, empreendedor, tudo bem? E aí, será que é possível você contratar um ex-empregado agora como pessoa jurídica? Ou seja, ele vai prestar serviço para você como ele sendo um PJ, uma pessoa jurídica, um ex-empregado? Será que isso é possível? Eu vou te dar a resposta logo para você não ter nenhuma dúvida. Sim, é possível. Ficou curioso? Achou estranho? Vem comigo nesse vídeo que eu vou contar os detalhes para você. Beleza? Vamos lá! Olá, empreendedor, tudo bem? Alessandro aqui do canal Contabiliza Mais, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo aqui, já sabe, se inscreva aqui no nosso canal, dá um like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas nesse assunto que, com certeza, é a sua dúvida, pode ser a dúvida de outro empreendedor também. Vamos lá direto para o assunto. Contratação de ex-colaborador como pessoa jurídica, como uma pessoa que vai abrir uma empresa com CNPJ. É possível? Não é possível? Como que fica essa situação? Vai ter problema com o Ministério do Trabalho? Vai ter problema com o governo? Vamos lá detalhadamente esclarecer isso para vocês. Até meados de 2017 existia o fenômeno da terceirização, ou seja, na verdade ainda existe. Terceirizar uma atividade da sua empresa. Essa terceirização ela era praticada somente nas atividades meio. O que seria uma atividade meio? Vou dar um exemplo aqui. Um banco tem lá o serviço financeiro. Uma atividade meio são aquelas atividades que compõem ali o serviço para atender essa atividade final dele, que é serviços financeiros, mas que não está ligado diretamente a ela, como por exemplo o serviço de limpeza, o serviço de vigilância. Então essas são atividades meio, consideradas meios, que não são a atividade principal daquela atividade. Trazendo para uma empresa comercial, uma empresa que vende, a atividade principal dela é a venda. Uma atividade meio ali que vai estar dando suporte para ela alcançar esse objetivo final é a mesma coisa, a limpeza, uma vigilância, um serviço de estocagem da mercadoria, pode até ser considerada atividades meio que não influencia na atividade final da empresa. Até meados de 2017, a terceirização era possível somente nessa atividade meio. Em 2017, tivemos uma lei, a 13467 de 2017, onde ela deu uma reformulada na lei da terceirização, passando a permitir que terceirizações fossem possíveis tanto na atividade meio quanto na atividade fim, ou seja, não haveria mais uma limitação. Qualquer atividade que a empresa está exercendo, poderia ela contratar uma outra empresa, terceirizar essa atividade para essa empresa fornecer para ela, seja na atividade meio, seja na atividade principal, na atividade fim daquela empresa. Então, voltando ao caso de uma empresa de comércio que tem a finalidade principal vender, ela poderia sim terceirizar para uma outra empresa esse serviço das vendas. Então, hoje, desde 2017, com essa lei 13467, isso é possível. É um fenômeno que cresceu, que é o chamado da pejotização, ou seja, pessoas que vão abrir uma empresa, criar um CNPJ e prestar um serviço para um ex-empregador ou uma empresa que ele vinha trabalhando ou uma outra empresa. Há um certo caráter pejorativo nessa pejotização, desculpe essa redundância, mas que envolve o quê? Até então, essa pejotização ela era encarada como algo não bom para o empregado, porque entendia-se que a pejotização, ainda entende-se na verdade, que é uma forma de burlar a legislação trabalhista. Então você vai burlar a legislação de pagar férias, 13º, encargos trabalhistas. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas se você está contratando um empregado e está ali fazendo todos os parâmetros legais que tem nessa lei 13467, essa pejotização ela acaba sendo uma pejotização legal, permitida. Não há nada que impeça desde que você atenda os requisitos legais. Então, naquela pergunta inicial, posso contratar um ex-empregado para ser um prestador de serviço agora como uma pessoa jurídica? Pode, desde que você atenda os requisitos da lei. O requisito principal, que eu posso aqui deixar claro para vocês, é o quê? Um ex-empregado, ele só pode prestar serviço para o ex-empregador
como uma pessoa jurídica agora, após um prazo de 18 meses em que ele teve a sua demissão. Então tem essa lacuna que precisa ser atendida ali de 1 ano e 6 meses, 18 meses. Então você pode contratar desde que o empregado cumpra esse período ali de intervalo, ou seja, o seu ex-empregado abriu uma empresa, ele é o sócio ali, o gestor daquela empresa de prestação de serviço, ele não pode prestar um serviço para você como PJ, desde que o prazo seja menor de 1 ano e 6 meses, só pode a partir de 1 ano e 6 meses para frente. E outro detalhe, mesmo nessa situação, você tem que ficar atento a se não tem nenhuma característica de vínculo trabalhista, ou seja, esse ex-colaborador que está prestando serviço para você agora, ele tem que ter autonomia para prestar aquele serviço, tem que ter legalidade, ou seja, um contrato de prestação de serviço da pessoa jurídica, ele tem que trabalhar no horário dele, ele tem que ter as peculiaridades ali da atividade, ele tem que estar sob responsabilidade dele, você não tem que ter ordem diretiva em relação a mandar, a ele cumprir horário, a ele ter ali, ele tem que fazer o serviço pessoalmente, ou seja, ele não pode mandar um colaborador dele. Então isso já são características que indicam uma tendência de ter um vínculo empregatício. E ocorrendo essa situação, você pode ter a consequência de ter descaracterizado essa prestação de serviço para que seja caracterizado um vínculo empregatício. E aí, toda a situação que você fez para ter uma economia ali na parte de impostos, ela caiu por terra por você ter burlado a legislação, burlado a fiscalização. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Tente fazer sempre a terceirização, a pejotização de forma legal, que atenda ali a legislação para não ter dor de cabeça. Essa questão de pejotização legal, de terceirização, ela é uma excelente ferramenta de planejamento tributário, de economia tributária. Porque se você terceiriza uma área da sua empresa, seja uma atividade fim, e passa a pagar apenas ali uma nota fiscal daquele prestador de serviço, você vai estar economizando encargos trabalhistas, INSS, fundo de garantia, férias, 13º, e isso passa a ser responsabilidade da empresa que você está contratando. Então, dependendo do valor que você vai estar pagando, há sim um ganho tributário muito relevante em relação ao que você pagava para os seus colaboradores, para os seus empregados. Eu quero deixar claro aqui, com esse vídeo eu não estou incentivando a que seja feito isso de maneira desordenada, de maneira não planejada. E isso é interessante, mas tem que ser bem estudado, tem que ser bem planejado. É um importante meio de economia tributária, mas desde que seja atendida a necessidade da empresa, a finalidade, não pode ser usada indistintamente sem que haja um estudo prévio. Então, fica muito atento a essa questão. Então, respondendo aquela pergunta inicial, sim, você pode contratar um ex-colaborador como um prestador de serviço pessoa jurídica, desde que respeite essa lacuna de 18 meses após a demissão desse seu colaborador. Passou esse prazo, você pode contratar, desde que continue ali seguindo os outros requisitos da lei, que é não ter vínculo empregatício e a empresa que você está contratando atender os requisitos mínimos que consta lá nessa lei 13467 de 2017. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouquinho truncado, mas de muita importância, de muita relevância para as empresas nos dias atuais. Entender isso é o diferencial para você se manter ainda no mercado. Se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Quer detalhes sobre nós aqui da Contabiliza? Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, tem os nossos contatos. Aqui nós somos uma contabilidade digital especializada em alguns ramos, alguns segmentos, como por exemplo pet shops, revendas veterinárias, prestadores de serviço da área da saúde, como psicólogos, médicos, enfim. Você fica à vontade para nos contactar, nos pesquisar aqui em relação à nossa prestação de serviço e aquilo que a gente pode ajudar. Lembrando que aqui o nosso lema é sempre proporcionar aos nossos clientes a menor carga tributária possível dentro da legalidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal da Contabiliza. Enfim, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até mais!